Eu conheci um rapaz que queria comprar uma arma de fogo. E eu sabia que ele não era soldado e nem caçador. Então eu procurei saber por que ele tinha esse interesse. E a resposta dele me surpreendeu e muito. Ele disse assim: eu preciso de uma arma de fogo para me preparar para o Apocalipse. E ele não estava falando isso em tom de brincadeira. Ele de fato acreditava nisso, que precisava de uma arma de fogo para enfrentar a realidade do fim dos tempos que estava prestes para chegar. Eu fico imaginando Jesus retornando dos céus e esse rapaz dizendo: ah, nossa, que bom, Jesus, você chegou. Olha só a minha escopeta calibre 12 com cano duplo. Com certeza não iria impressionar Jesus, seria um bico muito grande. Mas afinal, como se preparar para a volta de Jesus e para o final dos tempos? Como a Bíblia nos orienta a nos preparar adequadamente? Hoje vamos usar como base o texto de Mateus 25, do versículo 45 ao 51. Foi o texto lido pelo irmão José Newton. Uma parábola, a chamada parábola do servo fiel e do servo infiel. A pregação de hoje é dividida em duas partes. Na primeira parte, nós vamos explicar esta parábola no seu devido contexto, e na segunda parte, nós vamos mostrar a relevância desta parábola para a nossa vida. Essa parábola, a parábola do servo fiel e do servo infiel, é uma parábola simples de 3 ideias, na avaliação de um estudioso das parábolas chamado Craig Blomberg. Por que uma parábola simples de 3 ideias? Porque nós encontramos nessa parábola a figura de autoridade, que é o Senhor que sai da terra, dando responsabilidade para os céus. Nós encontramos também a figura do servo fiel e a figura do servo infiel. Então as parábolas de 3 ideias são assim: tem a figura de autoridade, tem o obediente e tem o desobediente. O que é diferente de uma parábola simples de 2 ideias, como a parábola do fariseu e do publicano. Não tem a figura de autoridade, tem somente a figura do fiel e a figura do infiel. Certo? Essa é uma parábola simples de 3 ideias e também de simples entendimento. Qualquer pessoa consegue ler essa parábola e entender que de fato Jesus está falando do seu retorno, está falando de sua volta e de 2 reações que podem ser apresentadas diante do retorno de Jesus Cristo. Essa parábola ela está dentro de um grande sermão, sabia disso? O livro de Mateus registra 5 grandes discursos de Jesus. O último discurso é o chamado Sermão do Julgamento, que começa no capítulo 23 e vai até o capítulo 25. No capítulo 23, Jesus ele apresenta o seu juízo contra os líderes religiosos do seu tempo. No capítulo 24, Jesus traz o julgamento sobre a cidade de Jerusalém. E no capítulo 25, ele até chega a falar do julgamento sobre todas as pessoas, sobre uma parábola. Então, esta parábola que nós estamos lendo, ela se encontra no meio de 2 sessões. Ela se encontra no meio entre o julgamento de Jerusalém e a sessão que fala do julgamento entre todas as pessoas. São 3 parábolas que falam sobre a nossa preparação para a volta de Jesus. A primeira parábola é esta que estamos lendo, a parábola do servo fiel e do servo infiel. Temos também a parábola das 10 virgens de Mateus 25, que vai tocar no mesmo assunto. E a terceira parábola, que também nos incentiva a nos preparar para a volta de Jesus, é a chamada parábola dos talentos. Então, 3 parábolas para nos ensinar a se preparar para a volta de Jesus. Hoje nós vamos ficar na primeira, mas já fica aí a dica para você fazer as suas leituras em sua própria casa durante a semana. É bem sugestivo você ler Mateus capítulo 25, essas 2 parábolas que vão continuar abordando o assunto que nós estamos tratando aqui. Mas afinal, do que fala essa parábola? Essa parábola é muito simples, fala a respeito de um senhor que precisou viajar para longe e deu responsabilidades para um dos seus servos. Esse senhor tinha vários servos domésticos que trabalhavam do seu lado, na sua fazenda, na sua propriedade. E ele elegeu um desses servos como encarregado dos demais. E esse servo encarregado dos demais tinha a função de dar alimento para todos os outros e cuidar do sustento de todos os outros.
Uma função simples, certo? Então ele teria que dar comida para aquelas pessoas e cuidar também da manutenção, da saúde, da vestimenta, para que aqueles servos continuassem desempenhando o seu serviço. Foi essa a função dada para o servo que se tornou o encarregado dos demais. E aí o Senhor, ele acabou dando essa responsabilidade para esse encarregado e viajou para longe. Certo? E todos sabiam que esse Senhor, ele iria retornar. Então, temos aqui um retrato do servo fiel, que ele é chamado de servo fiel e sensato. Ou seja, é um servo leal, compromissado com seus filhos, com as pessoas, e sensato no sentido de que ele é inteligente. Ele toma as suas decisões com base na lógica, com base naquilo que recebeu do próprio Senhor, que foi para longe. Então temos aqui o retrato deste servo, que ele é denominado de fiel e sensato. Temos aqui as obras desse servo sensato e também fiel. O que ele fez? Ele de fato foi chamado para dar sustento, dar comida às pessoas que estão subordinadas a ele. Então temos aqui as obras do servo fiel. E por fim também temos a recompensa do servo fiel, que diz o seguinte: que quando o Senhor voltar, dará a ele domínio sobre as demais coisas. Essa parábola também apresenta o oposto, apresenta um retrato do servo infiel, que é chamado de servo mau. Esse servo mau, ao invés de dar sustento e comida àquelas pessoas que estavam subordinadas a ele, o que é que ele começou a fazer? Começou a maltratar todas aquelas pessoas que ele deveria estar cuidando. Às vezes a gente vê esse tipo de contexto em alguns ambientes. Por exemplo, pensa no ambiente de empresa, né? Onde você vê todo mundo era amigo, todo funcionário um do outro, todo mundo assim trabalhando e cooperando junto. Aí quando pensa que não, aí o patrão elege tal pessoa como o encarregado sobre os demais, né? A pessoa se orgulha. A pessoa diz: eu sou encarregado de você. Aí começa a tratar mal todos os seus colegas de trabalho, porque ele recebeu uma posição privilegiada, porque ele recebeu uma posição de poder sobre os outros. Aí começa a tratar mal aquelas pessoas. Então todos nós conhecemos histórias semelhantes de coisas que aconteceram, não só no ambiente de empresa, como em outros ambientes. De uma pessoa que recebe uma posição de liderança, recebe certo poder e começa a tratar mal os outros. Então foi exatamente isso que aconteceu com o servo fiel. Ele sendo mau, ele recebe essa posição de autoridade e ao invés de cuidar adequadamente daquelas pessoas, dando comida e sustento no tempo certo, o que esse servo fez? Começou a maltratar essas pessoas. E ao invés de cuidar dessas pessoas, ele passou a beber com os bêbados e começar a viver uma vida de folia, uma vida de gandaia, completamente oposta à vida que o Senhor queria que ele vivesse. Então ele não vive a vida que o Senhor chamou para ele viver e trata mal todas aquelas pessoas que o Senhor esperava que ele de fato cuidasse. E aí a parábola termina falando sobre a recompensa que ele recebeu, que não foi uma recompensa positiva. Ele foi condenado junto com os hipócritas em um lugar onde há choro e ranger de dentes. Então, de modo geral, é isso que se passa sobre a parábola e o entendimento dela dentro do seu devido contexto. Mas qual é a relevância desta parábola para a nossa vida? O que uma parábola tão curta e tão simples pode nos ensinar sobre como devemos nos preparar para o retorno de Jesus? O assunto geral da parábola é de fato este que estamos trabalhando aqui, como se preparar para a volta de Jesus. Perceba que o retrato desses dois servos, tanto o servo infiel como o servo fiel, eles foram promovidos, eles tiveram atitudes completamente diferentes, mas percebem que eles foram chamados para cuidar da mesma coisa. Eles foram chamados para cuidar das pessoas e tratar bem as pessoas que Deus lhe confiou. Ele foi chamado para fazer exatamente isso. Algo cotidiano e algo que estava no alcance deles. O Senhor, ele não pediu para o servo fazer algo que estava completamente distante do que ele poderia entregar. O Senhor, ele não foi embora e disse assim: agora você precisa escalar uma montanha de 1000 metros, sendo que a pessoa não tem nenhuma experiência como escalador. Ele não pediu algo distante da realidade dele.
Ele pediu algo próximo da realidade dele. Diz: olha, eu te coloquei como encarregado dessas pessoas, ofereça comida, sustento, vestimento e tudo que essa pessoa precisa para viver. Isso está no seu alcance. Não pense que para se preparar adequadamente para a volta de Jesus, você precisa fazer missões na China. Porque precisa fazer alguma coisa, digamos assim, muito extrema. Certo? É claro que se você quiser ser um missionário e pregar o evangelho na China, isso é ótimo. Mas não pense que, se você não fizer isso, você não estará se preparando adequadamente para a volta de Jesus. Perceba que Jesus ele chamou esse servo para fazer algo que estava dentro do cotidiano dele, dentro da casa dele. Diz: olha, eu te confiei certas pessoas que estão sob o seu cuidado, estão se relacionando com você. Cuide dessas pessoas. Isso me faz lembrar de uma história muito antiga que foi atribuída a Agostinho de Hipona. Essa história diz que um monge estava regando o seu jardim quando alguém lhe perguntou: se você soubesse que Jesus voltaria amanhã, o que você faria hoje? O monge respondeu: eu continuaria regando o meu jardim. E essa história é maravilhosa, muito antiga e muito recontada ao longo dos séculos. Onde disse: Jesus vai voltar amanhã? Ok, eu vou cumprir as responsabilidades que eu sei que tenho que cumprir. Certo? Eu tenho um jardim para cuidar, então eu vou cuidar desse jardim. Qual foi o jardim que Deus te deu? Qual foi o jardim que Deus te deu para você cuidar? Deus colocou na sua vida uma família. Deus colocou na sua vida uma igreja. Deus colocou na sua vida um ambiente de trabalho, um ambiente escolar, ambientes no qual você está inserido e que tem pessoas que você pode cuidar. É importante falar sobre isso, porque há oportunidades para a gente cuidar de pessoas na família, no trabalho, na igreja e em outros lugares. E há pessoas que só cuidam bem de pessoas em um desses lugares, né? Por exemplo, há pessoas que cuidam bem das pessoas na igreja, tratam bem as pessoas na igreja, mas não tratam bem as pessoas na sua própria casa. Ou há pessoas que tratam bem as pessoas de sua própria casa, mas não tratam bem as pessoas no contexto do seu próprio trabalho. Esse tipo de atitude, que eu chamo de atitude camaleão, né? Porque sabe que o camaleão, ele muda de acordo com o ambiente. Em um determinado ambiente ele é de um jeito, em outro ambiente ele já é de outro jeito completamente diferente. O camaleão é um bicho que é reconhecido como o símbolo da hipocrisia, porque ele se adapta, né, aos ambientes. Ele é de uma determinada cor em um ambiente e ele é de outra cor em outro ambiente. Perceba que o servo mau nessa história, ele recebeu a condenação dos hipócritas. Sabe o que significa a palavra hipócrita? Ator. Hipócrita significa ator. O que é um autor? Um ator. É uma pessoa falsa. Pessoa falsa. Que aparenta ser uma coisa que na verdade não é. Que vive um papel. E coloca uma máscara, né? Coloca uma máscara e diz para todo mundo: eu sou desse jeito. E muitas vezes demonstra ser no trabalho de um jeito, mas em casa é de um jeito completamente diferente. Quando a igreja demonstra ser de um jeito, mas no trabalho, entre os amigos, é completamente diferente. Então essa não é a atitude de quem de fato está esperando o Senhor. Então, perceba a simplicidade dessa parábola. Jesus vai voltar, você precisa se preparar. Como é que se prepara? Tratando bem as pessoas que Deus
colocou na sua vida? Quais foram as pessoas que Deus colocou na sua vida? Ah, eu tenho um filho. Eu tenho uma filha. Ah, eu tenho um neto. Ah, eu tenho um cônjuge. Eu tenho os meus amigos de trabalho. Eu tenho os meus colegas. Como é que você está tratando essas pessoas? Há pessoas que tratam com indiferença e tratam mal os outros e isso passa a ser um costume e ela nem mesmo percebe que está tratando mal as pessoas de sua própria casa, ou as pessoas de um determinado convívio. Então é necessário fazer um autoexame e perceber o quanto nós estamos valorizando e tratando bem as pessoas às quais Deus nos confiou. Então, essa parábola ela é muito boa porque nos chama a atenção para esse ponto. Porque talvez você pense o seguinte: quero me preparar para a volta de Jesus, então eu tenho que evangelizar, eu tenho que dar esmolas, eu tenho que fazer missões. Tudo isso é positivo. E tudo isso caberia em uma outra pregação sobre como se preparar para a volta de Jesus. Mas nesta parábola aqui, você se prepara para a volta de Jesus amando e cuidando das pessoas que ele confiou. É assim que se prepara para o retorno de Jesus Cristo dentro dos mares, dentro dos céus, quando ele de fato virá. E sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós usamos a lei da reciprocidade para nos relacionar com os outros, inclusive com as pessoas da nossa própria casa. Como é que funciona a lei da reciprocidade? É o seguinte: se você me faz bem, eu também faço bem para você. Se você me rejeita, então eu também devo rejeitar você. É assim que funciona a lei da reciprocidade. É a ideia do pagamento pela mesma moeda. Então nós usamos essa lei da reciprocidade para nos relacionar com as pessoas. Só que essa lei que nos leva ao buraco. É esse tipo de lei que nos leva a tratar mal certas pessoas que não, de fato, correspondem às nossas expectativas e entregam aquilo que nós esperamos que elas entreguem. Deixa eu te contar uma boa notícia que aprendemos no Evangelho. Cristo nos livra da lei da reciprocidade. E Ele nos faz viver com base num padrão maior. Ele disse aos seus discípulos: amem uns aos outros como eu os amei. Não é o padrão da reciprocidade agora que me governa. É o padrão de Cristo. Agora eu devo amar e cuidar das pessoas, não porque as pessoas me amam e cuidam de mim, me tratam bem, mas porque Cristo me amou, se entregou por mim. Então é isso que deve guiar toda a nossa caridade, todo o nosso amor, todo o nosso zelo de uns para com os outros. E para concluir, é justamente desse jeito que nós temos condições de sermos servos fiéis e sensatos, servos que têm uma aliança com o Senhor, servos que são compromissados e inteligentes. Então, um servo inteligente, um servo leal a Jesus e que está se preparando para a volta dele, é aquele que está cuidando das pessoas que Deus de fato lhe confiou. Cuidar das pessoas que Deus lhe confiou é um modo de fato assertivo, um modo elogiável para de fato nos incentivar a se preparar para a vinda de Jesus. Você não precisa comprar um revólver para se preparar para a volta de Jesus, uma espécie de apocalipse zumbi que vai acontecer, e cada pessoa tem que ter um sniper, uma escopeta, ou uma 12, ou qualquer tipo de armamento para se preparar para uma grande catástrofe, uma coisa assim do tipo. Jesus ele não nos orienta a nos preparar para uma espécie de mundo de The Walking Dead que vai chegar. Então é isso. Jesus ele nos convida a cuidar das pessoas que estão no nosso meio, que nós estamos nos relacionando com elas. Se de fato fazemos isso e procuramos de fato a cada dia melhorar nisso, bem-aventurado és, o Senhor vai voltar. O Senhor vai dizer: servo bom e fiel, você fez aquilo qual eu queria que você de fato fizesse. Tenha parte com o meu reino. Agora eu já te confiei essas pessoas, então eu vou te confiar muitos bens, muitas coisas que você nem imagina. Pense assim. Que Deus seja louvado e que possamos nos preparar bem até o retorno de Jesus Cristo para este mundo, para de fato viver conosco para sempre.